falei para vocês, que no caso, esses exercícios para flexibilidade passavam pelos alongamentos, e aí a gente falou sobre uma série, né? A gente mostrou, colocou uma série de alongamentos para vocês e falou sobre a importância e tudo mais. Tudo para quê? Para mostrar a função que essa flexibilidade tem no nosso corpo. E aí eu me lembro que no início da aula eu perguntei, eu lembro que a Larissa respondeu, eu lembro que a Juliana também respondeu, acho que a Marcela também, né? Alguns meninos responderam falando, eu sei que a Larissa falou que a flexibilidade, no caso, facilita as nossas atividades do dia a dia, facilita as nossas atividades cotidianas, do meu dia a dia, do seu dia a dia. E aí eu lembro que eu dei um exemplo, às vezes cai alguma coisa embaixo da mesa, e aí você vai agachar para pegar, e aí você não está flexível, é um martírio. É algo difícil, que você sente uma situação, fica um pouco, dá aquela sensação de, nossa, parece que tá tudo travado, não estou flexível. E aí é sobre isso que a gente falou um pouco na aula passada, e hoje nós vamos abordar sobre treinamento de resistência e falar um pouco sobre exercícios para força. Esse é o foco da nossa aula de hoje. Bom, necessariamente, quando a gente fala de resistência, é importante que vocês entendam, né? Assim, bom, vou fazer diferente. Quando eu falo para você assim, ó, a gente vai falar sobre exercício de resistência, ou de treinamento para resistência. O que significa resistência? O que vem à cabeça de vocês? Não precisa ser necessariamente falando do corpo. Pode ser do corpo, mas não necessariamente. O que significa a palavra resistência? Alguém consegue me ajudar? Olá? Pode isso eu tomo café. Quem se habitua? Olá? Bom, resistência. Alguém vai falar? Resistência, que eu acho que é quando a gente, o senhor falou aí, né? Se a gente vai fazer uma prova de resistência, a gente tem que conseguir ficar até o final. Sem sair do lugar, né? Sem sair do lugar. Legal. Porque, então, é uma prova de resistência. E muitas vezes também a gente fala da resistência, é aquela resistência de estar aguentando firme, sem o corpo estar, como diz a idade. Às vezes a gente está ali, ó, teimando, rebatendo, o corpo não está aguentando, mas você está ali, é uma resistência. Não, a gente tem que ter o limite da gente, né? Se a gente não tiver um limite, a gente não consegue. Show de bola. Muito bom, Marlete. Isso, uma das aplicações da resistência é justamente isso. Eu perguntei, qual que é o significado de resistência? Ela falou, depende, pode ser resistência uma prova de resistência, e aí a gente tem, enfim, programas, né, que a gente vê isso nitidamente, que quanto mais resistente é o corpo de alguém, mais chances essa pessoa tem de vencer a prova. E a resistência está voltada ou tem a ver, tem relação com o seu corpo não sucumbir. E aí pode ser alguma ameaça física, ou alguma condição física, ou algo psicológico. Olha, eu tenho uma resistência emocional absurda. Isso pode acontecer também. Então, a resistência é como se fosse uma condição que você tem para ultrapassar algo. Você resiste. Vem uma tempestade, pensem numa árvore, né? Uma árvore. Por que muitas árvores não caem quando você tem vento? Tem tempestades, e muitas árvores não caem. A profundidade da raiz. Quanto mais profundo é a raiz, ou está a raiz, mais profundo está a raiz, mais resistente essa árvore é aos ventos, às tempestades. A ideia é exatamente a mesma. Tá? Quando a gente fala de treino ou treinamento para resistência, é o quê? O nosso corpo estar resistente a algumas condições.
É o corpo ficar resistente, por exemplo, aguentar fazer exercício por um bom tempo. Ou estar resistente a algumas doenças. Não, aqui não entra diabetes, não. Aqui não tem espaço para hipertensão. Nem vem que aqui não tem espaço para AVC. Enfim, o seu corpo, por conta de algumas coisas que você faz, que a gente vai discutir daqui a pouco, o seu corpo não sucumbe, não se entrega e não sofre consequências ou não está sujeito a passar por essas doenças, tá bom? Então, essa é a ideia de resistência. Então, vamos à aula de hoje. É sabido que toda atividade física ou exercício físico ajuda a melhorar a saúde e, obviamente, também contribui para a perda de peso. Isso é uma questão lógica. A gente já vem falando, quase sempre, né, a gente fica falando sobre a importância da atividade física, porque, por um lado, realmente você melhora a saúde, diminuindo chances de você ter algumas doenças, e, por outro, você também perde peso. Hoje você vai entender um pouco mais do porquê que você perde peso. A gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco, tá bom? Então, todo mundo já sabe disso, não é novidade. Mas, para que a gente consiga ter um maior resultado de perda calórica, é recomendado que um programa de atividades que contenham exercícios de força, a gente vai conversar sobre isso hoje, alongamento, a gente falou na aula passada, e principalmente exercícios aeróbicos ou aeróbios, significa a mesma coisa, tá? Então, exercícios aeróbios, sem a letra C, aeróbios ou aeróbicos, significa a mesma coisa. Então, se você quer ter uma perda calórica significativa, ou seja, você quer perder muita caloria, você tem que considerar esses pontos: força, alongamento e principalmente exercícios que sejam aeróbicos. Eu vou falar para você o que significa isso daqui a pouco, tá bom? Então, isso é importante. Então, você pode chamar de exercícios aeróbicos, aeróbios ou exercícios cardiovasculares. Significa a mesma coisa. Por que cardiovasculares, professor? Porque você tem um benefício tremendo, absurdo, fantástico no coração, tá? Então, toda vez que você pratica exercícios aeróbicos, consequentemente, você tem benefícios, você tem resultados positivos, você protege, você garante a saúde do seu coração. Você garante benefícios cardiovasculares, obviamente, tanto para o seu coração, quanto nas suas veias, artérias, arteríolas, enfim. Todo o seu sistema cardiovascular é beneficiado. Então, pessoas que correm, por exemplo, têm um sistema cardiovascular absurdo. Consequentemente, essas pessoas têm uma chance menor de desenvolver algumas doenças, que a gente vai falar daqui a pouco. Percebem? Então, se você quer perder peso, tem que começar a fazer atividade aeróbica. Vamos ver o que é isso. Exercícios aeróbicos, então, ou exercício aeróbico, né, é aquele que usa oxigênio no processo de geração de energia aos músculos. Olha isso. Louco, né? Bom, vamos continuar, daqui a pouco você vai entender um pouco mais. Esse tipo de exercício trabalha uma grande quantidade de grupos musculares de forma rítmica. O que significa? Bom, vamos lá. Forma rítmica, grande quantidade de grupos musculares. Na prática, gente, você tem músculos do seu corpo, de várias partes do seu corpo, trabalhando de forma sincronizada, de forma rítmica, ou seja, num ritmo. Músculos do seu corpo trabalhando em um ritmo para um objetivo. Sei lá, uma corrida, natação. Já reparou que quando você nada, ou, não nado, mas repara no Michael Phelps, sei lá, enfim,
Joga no YouTube aí, prova de natação Estados Unidos, um exemplo. Você vai perceber que o corpo todo da pessoa se movimenta. Não é à toa que natação é um exercício aeróbico. Por quê? Porque você tem grandes grupos musculares, braço, antebraço, coxa, perna, pés, abdômen, enfim. Você tem o corpo todo do indivíduo trabalhando num ritmo para atingir ou para garantir um objetivo. Nesse caso aqui, a natação, mas entendam que pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser a patinação, enfim. E aí você tem vários, a gente vai dar alguns exemplos durante a aula, tá bom? Então é isso. Mas o lance aqui repare que a ideia desses exercícios aeróbicos é que você vai, esses exercícios demandam mais a sua respiração. Por isso que fala que você usa o oxigênio no processo de geração de energia. Então, a sua respiração se eleva. Por quê? Porque esses músculos, esses grandes músculos ou grandes grupos musculares, como chama aí no slide, precisam de energia e aí o seu corpo vai tirar energia por conta do oxigênio. Por isso que tem que aumentar a respiração. Então, quanto mais você respira, mais oxigênio entra, mais energia é gerada ou é utilizada por esses grupos musculares. Deixa eu só... Acho que tem alguém com um áudio aqui aberto. Espera aí. Aí. Show. Exemplos. Andar, correr, nadar, pedalar, dançar. Opa, dança. São alguns dos principais exemplos de exemplos, né, de exercícios aeróbicos, tá bom? São alguns dos principais exemplos, mas não são todos. É de conhecimento geral, especialmente entre os praticantes de atividade física. Isso aqui é um ponto curioso. Eu quis trazer para você alguns dados que talvez, não sei se você já sabia disso, mas é importante, se você falar que já sabia, é importante você fique reforçado, tá? É de conhecimento geral, especialmente entre os praticantes de atividade física, que a frequência cardíaca durante o exercício pode ajudar na perda de peso e na queima de gordura. O que isso significa? Que toda vez que a gente fala de exercício aeróbico, necessariamente a gente precisa falar de frequência cardíaca. Calma que eu vou te ensinar até fazer a conta. Você sabe qual que é a sua frequência cardíaca para você perder peso e queimar gordura? A gente chega lá, tá bom? Então, durante o exercício, se você se atentar à frequência, você vai ter ou vai estar auxiliada, né, na perda de peso e na queima de gordura. Além disso, o ritmo cardíaco durante o exercício ajuda a determinar se a pessoa é capaz de ir mais longe e alcançar melhores resultados, ou se precisa ir mais devagar para não prejudicar a saúde. Por que isso? Muitas vezes, as pessoas pensam que praticar atividade física, fazer exercício físico, no caso aqui é aeróbico, uma corrida, pedalar, andar de bicicleta, patinação, dança, acham que isso isso faz bem para a saúde, de fato faz, e que por isso, por fazer bem, tem que fazer demais. Não é por aí. Então, vocês vão perceber na aula de hoje, depois de vocês calcularem a frequência cardíaca sua, tá? Você vai entender por que sua. Porque tem a ver com características suas, características da sua pessoa. E aí muda. De você vai mudar, tá? A minha frequência cardíaca vai ser diferente da sua, provavelmente. Mas a gente vai chegar lá. Então, muita atenção. Não necessariamente uma pessoa pode ficar fazendo exercício físico toda hora, de qualquer jeito, de qualquer intensidade, não. Mas é que eu estou muito gordinho, então eu vou correr, ou, por exemplo, né, estou muito gordinho, estou sobrepeso, professor, vou ficar correndo 5 horas, todos os dias eu vou correr.
dia todo, 5 horas por dia, eu vou fazer atividade física. Vou ficar correndo 5 horas por dia. Você vai prejudicar o seu corpo. Não é legal. Você vai sobrecarregar o seu sistema cardiovascular, tá? Então, a ideia é, sabendo o ritmo cardíaco, ou seja, o intervalo de batimento do seu coração. Olha, meu coração deve bater, professor, entre isso e isso para eu conseguir perder peso e queimar gordura. Nesse intervalo aqui, nessa faixa, entre o ponto A e o ponto B. Se eu estiver abaixo disso, eu posso aumentar. Posso deixar o exercício mais intenso. Agora, se eu estou acima do que eu posso, obviamente eu vou ter que tirar o pé, né, gente? Eu vou ter que diminuir. Preciso ir mais devagar. Ô, professor, mas eu não posso... Ô, louco, mas eu vou ficar nisso a vida toda? Não. A ideia é que no início, eu vou mostrar para você uma estatística, mas a ideia é que você vá progredindo, ok? Você vai progredindo, vai evoluindo. Começa mais devagar, mais centrado, o pé no chão. E aí depois, conforme o seu corpo vai ficando resistente, isso que a gente disse no início da aula, conforme o seu corpo vai ficando resistente, aí sim você consegue ir avançando, ir galgando, mudando de posição e cada vez mais ir aumentando e exigindo mais do seu corpo. Tá? Então, você está há 9, 10 anos, 15, 20 anos parada, sedentário, inativo. Você não pode voltar a correr 4 quilômetros por dia do nada. Não, vá devagar, tenha cautela, isso é importante, tá bom? Então, às vezes, as pessoas se confundem aqui e acabam trazendo prejuízos para a saúde. A ideia era ter uma saúde melhor, mas, por não se atentarem a esse ponto aqui da frequência, acabam comprometendo, influenciando, prejudicando a sua saúde. Então, muita atenção. Portanto, ficar atento aos batimentos do coração é fundamental, porque é aqui que você aqui que você terá um norte, um parâmetro, um limite. E aí você vai conseguir se controlar. Posso pegar mais pesado. Estou abaixo do que eu posso estar. Não, está demais, vou ter que me controlar. Então, você consegue ir fazendo esse monitoramento e ajustando as atividades de acordo, obviamente, com as suas necessidades. Então, essa é justamente a ideia de você saber a sua frequência cardíaca, que provavelmente vai ser diferente da minha. Você vai entender provavelmente daqui a pouco, tá bom? Portanto, mesmo assim, mesmo a gente falando, né, sobre essa necessidade que a gente tem, né, de saber sobre os batimentos cardíacos, ainda assim, muitas pessoas que se exercitam frequentemente, se exercitam de forma regular, ou até mesmo aquelas que estão começando a se exercitar, não sabem qual é a frequência cardíaca ideal, tá bom? Isso, de alguma forma, vai interferir no seu desempenho. Então, você precisa saber qual é a sua frequência cardíaca, você tem que verificar qual é a sua frequência, saber qual que é o ideal e como é que você está. E aí você vai conseguir ajustar ou não, né, de acordo com a sua necessidade. Um exemplo. Professor, eu vi que a minha frequência precisa estar entre 120 e 170, mas eu estou no 90. Então, você pode apertar mais o passo. Você pode se exercitar, pegar um pouco mais pesado. Não, tem que ir até 170, mas eu estou lá no 195. Então, você tem que tirar o pé. Vai mais devagar. Entendem? Então, você consegue ir monitorando. Você consegue ir ajustando, desenhando, adaptando, por conta desse monitoramento, adaptando o seu treino, digamos assim, para não causar mal para o seu corpo. Por um lado, porque você não vai... para não causar mal, e por outro, para você ter a perda de gordura, né? Queima calórica e tudo mais. Foi para a última. Eita! Olha. Aí, ótimo.
Tá bom? Então, isso é importante você saber, porque senão você pode ter... pode sofrer influência, digamos assim, no seu treino. Aí, a Associação Americana do Coração colocou que a frequência máxima é de 220 batimentos por minuto. Lembra que a gente viu sobre BPM? A frequência máxima cardíaca é de 220 batimentos por minuto. Professor, o que isso tem a ver comigo? O que me importa? Porque é por aqui que você vai conseguir encontrar a sua frequência cardíaca. É aqui. Como é que você faz a conta? Vamos supor que o indivíduo de 20 anos, ao que está aqui, ó, o indivíduo de 20 anos quer saber qual que é a frequência cardíaca ideal dele, perdão. A continha é simples. Frequência cardíaca menos a idade. Professor, tenho 47 anos. 220 menos 47. Entenderam? Então, é justamente isso. Você consegue ir ajustando. Você consegue fazer essa conta e aí, por meio disso, você tem uma noção da sua frequência cardíaca, tá bom? E aí você vai falar, professor, não, beleza, então eu entendi. Agora então, eu já sei que eu posso ir até 200. Não, não é isso. A recomendação dessa Associação Americana do Coração é que você, nesse intervalo que você tem, que no caso é até 200, que você fique entre 50% ou até 85% do seu valor máximo. Ou seja, vamos traduzir? Se o seu valor deu 200, como foi no caso daquele jovem, 200%, quanto que é 50% de 200%? De 200. 50% de 200, desculpa. É metade. 200. Metade de 200 é 100. Então, 50% seria 100. E aí, você tem que fazer a porcentagem, é simples. Para ficar mais fácil, tá aí, ó. Fica mais fácil aqui, né? Você tem um norte aí, ó. Não tá fazendo conta, não. O professor facilitou a sua vida. Então, vejam aí. Isso é importantíssimo. É fundamental que você veja e se atente a esses pontos. Tá bom? Legal, né? Professor, por que está de 120 e 170? Porque eu falei que você deve ficar entre 50% e 85%. Certo? Essa aqui é a ideia. Então, mais ou menos dá isso aqui. Mais ou menos. Você tem... Seu paciente está com 70 anos, no máximo os batimentos dele devem ficar em 128. Aqui, ó. Você vem aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Aqui, ó. Opa, tá em azul, né? Então, ó. No máximo, seu paciente tem que estar aqui, ó. 128. A frequência do seu paciente é 70 anos. Aí você tem um paciente de 40, sei lá, que é esquizofrênico, e que está no exercício físico, na atividade física, encontrando uma solução para a doença. Mas ele tem 40 anos. Então, a frequência dele deve ir, no máximo, a 153. Aí você tem 25, enfim, aí é fácil, né? Só você comparar a primeira coluna, que é da idade, com os batimentos cardíacos. E percebam, desculpa, há um intervalo. Pegaram aqui a referência? Vejam, ó, você sempre tem o ponto 1, digamos, e o ponto 2. Mínima e a máxima. Se está acima da máxima, reduza. Pega mais leve. Resista, né? Ou melhor, dê condições para que seu organismo comece a resistir, depois você vai aumentando. Se está abaixo, tem que aumentar, né? O que mais? A frequência cardíaca tem uma relação com a perda de peso, como eu disse para você.
você pode se perguntar, professor, mas por que tem essa relação? Por que tem uma relação entre os dois? É isso que a gente vai discutir agora. Uma vez que a frequência cardíaca tenha aumentado, e quando é que a frequência cardíaca aumenta? Por exemplo, aumenta quando nós nos exercitamos. Qualquer tipo de exercício? Não. Eu acabei de falar para você que o exercício aeróbico, que é esse exercício que você usa o oxigênio para a fonte calórica, né? Esse exercício aeróbico aumenta em muito a sua respiração. E, consequentemente, quando a sua respiração aumenta, o seu coração também tende a bater mais. Pode reparar, dá um trote aí na sua casa, você vai perceber o quê? Que a sua respiração aumenta, a sua temperatura aumenta, os seus batimentos aumentam também. E a sua pressão. Os 4 sinais vitais tendem a aumentar, tendem a aumentar. Então, consequentemente, a sua frequência cardíaca vai aumentar, tá bom? O organismo vai precisar gastar mais energia para se manter funcionando. Caramba, eu sei que lembra que a gente conversou, eu mostrei em sala de aula para vocês, presencialmente lá no Sebrae. A gente falou sobre a taxa metabólica basal, que é o quanto que o seu corpo precisa de caloria para manter você viva, para manter você vivo em repouso. Então, olha, meu corpo precisa de 2.000 calorias, por exemplo, para me manter vivo, em repouso. Em repouso. Mas, se eu começo a me movimentar, o corpo vai precisar de mais calorias. Por quê? Essas calorias fornecem energia para os meus músculos. Eu sempre brinco, né? Um exemplo é o combustível do carro. Bom, para andar 10 quilômetros, o carro precisa de uma quantidade de combustível. Se ele for andar mais, precisa de mais combustível. Então, uma coisa é andar 10 quilômetros de distância entre um ponto e outro, outra coisa é andar 70. Vai precisar de pôr mais gasolina, mais álcool, mais diesel. O nosso corpo é assim também. Para ficar em repouso, precisa de, não sei, 1.500, 2.500 calorias em repouso. Mas quando você se exercita, ou seja, quando você condiciona o seu corpo a outras atividades que demandam energia, que precisam de energia, seu corpo vai gastar mais, vai precisar consumir mais energia, e é justamente aqui que está o pulo do gato. Por quê? Quando o seu corpo tem essa necessidade, ele precisa queimar algo. E normalmente, habitualmente, ele queima o quê? Carboidratos e gordura. Entenderam a mágica da coisa? Fantástico, né? A sua frequência aumenta, ou seja, os seus batimentos aumentam. Nesse caso, o organismo vai ter que tirar de algum lugar energia para manter os seus músculos, senão você vai cair. Você não vai ter força, por exemplo, para poder correr, para poder caminhar, jogar bola, pedalar. E aí o seu organismo transforma, pega, queima glicose, que é o tal açúcar do sangue, que no popular as pessoas chamam açúcar no sangue, né? Mas que na verdade é um carboidrato, tá? Então, haverá uma queima de carboidrato, da glicose especificamente, que é a causadora do diabetes, e uma queima também de gordura, que causa inúmeros problemas, como a AVE, que a gente chamava de AVC, né? Causa AVE, infarto, problemas relacionados à circulação e vários outros danos podem ser causados por acúmulo de gordura. Obesidade. Com obesidade, você tem uma infinidade de problemas. Entenderam a mágica? Então, por isso que o exercício aeróbico, ou exercício cardiovascular, enfim, né, tem esse poder de fazer você ter uma queima, um gasto calórico muito alto, porque você tem que se exercitar. Quando você se exercita, o açúcar que está sobrando no seu corpo, que está circulando pelo seu corpo, é queimado para servir de energia.
E essa gordurinha, que é a sobra, que seu cérebro fala assim, ó, a Marlete comeu mais do que devia. Eu falei que ela só precisava de 2.300 calorias por dia e ela consumiu 2.700. Ou seja, se ela não se exercitar, 2.700. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você. 2.700 menos... Deixa eu colocar aqui. Tá mais fácil para você ver, eu acho. Se eu conseguir entender. Aí. 2.700. Então, o professor Lucas precisa de 2.700 calorias por dia para se manter em repouso. Mas, de repente, o professor Lucas comeu 3.400. Ou seja, comeu bem mais do que devia, certo? Então, ó, 3.000 calorias ele ingeriu, mas ele precisava de só 2.700. Sobram 700 calorias. Adivinha? Se o professor Lucas não se exercitar, se não queimar essa sobra calórica, com certeza ele vai ter prejuízos. Por quê? Porque o corpo vai estocar. O cérebro do professor Lucas vai pensar o seguinte: puxa, estamos diante de uma situação interessante. Algumas calorias sobraram e a gente vai ter que usar essa caloria no futuro. Vamos estocar. E aí o corpo do professor Lucas, neste momento, começa a estocar caloria. Ou seja, começa a guardar. E aí você começa a ter os pneuzinhos. E aí, com os pneuzinhos, inicialmente os pneuzinhos se encontram e começam, né? Você começa pelo pneuzinho, depois isso vai virando começa pelo pneuzinho de um carrinho da Hot Wheels, de repente vai crescendo, enquanto vai ver tá um pneuzão de um trator. Ai, e você já ganhou vários quilos a mais, né? Brincadeiras à parte, é isso que acontece. Então, se você gasta menos caloria do que você ingere, vai sobrar, tá bom? Isso com certeza vai sobrar. Isso que sobrou vai ser guardado, vai ser estocado, seu corpo vai pôr para quebrar. O que eu quero dizer com isso? Imagina, 700. Normalmente, gente, uma hora de caminhada, normalmente é isso que acontece. Normalmente, uma hora de caminhada vai acontecer, vai ajudar, vai auxiliar você e muito a queimar algumas calorias. Então, sei lá, eram 700 que tinham sobrado. Se você fizer uma hora de caminhada, só um exemplo, tá? Um exemplo, digamos que você queime 300 calorias aqui durante a caminhada. Então, 700 menos 300 vai dar 400, né? Sobram só 400. Você só estocou 400. No outro dia, você começou a comer certinho, você foi e caminhou de novo mais 300. Só sobraram 100. E entendem? Por quê, professor? Porque a atividade física vai precisar queimar essa caloria que está no seu corpo sobrando. Essa glicose, essa gordura que está sobrando no seu corpo. Então, esse é o mecanismo, gente. Essa é aqui que acontece a mágica. Então, por isso que eu sempre friso, né? É importante, sim, sabermos sobre... Se o paciente está obeso, por quê? Porque ele come mais do que devia. Com certeza. A não ser, lógico, que ele tem uma doença, né? Existem situações que a pessoa tem doença e aí é uma outra condição. Mas, normalmente, essa obesidade está atrelada, está envolvida, tem relação, tem associação com a pessoa comer demais, no sentido de comer além do que devia. Bom, vamos lá. Vou projetar aqui para você. Entendeu a continha? Simples, né? Dá para você se orientar por aí. Bom, vamos lá. Opa. Aí. Professor, bom, beleza, eu entendi o que é a frequência cardíaca, eu entendi como calcula, mas me dá outra dica.
Se eu estou começando agora a fazer atividade física, exercício aeróbico, eu tenho que fazer. Como fazer? Como me orientar, né? Por onde ir, por onde caminhar? É isso que eu vou falar para você agora. Quando você vai começar a prática de exercício físico, você ou alguém, né? Você precisa se atentar a manter a frequência dentro do seu limite menor. Lembra que nesse caso, ó, vamos lá, aqui, pegar um exemplo. 114 é o 62. Qual que é o limite menor? Obviamente, o 114. E o limite maior, o 62. Questão assim, simples, né? Então, a ideia é que você... gente, o link vai expirar, eu vou abrir o novo link e a gente já volta, tá bom? Maria Aparecida, esses podem ser mentais? Podem, Maria, exatamente. Exatamente. A Maria falou, ó, Maria Aparecida Alves. Não. As resistências podem ser mentais e físicas. Estou completamente de acordo, Maria. É verdade, você está corretíssima. Então, gente, o indivíduo tem que procurar manter o seu limite menor, lembra que tem intervalo? 50%, e conforme o tempo vai passando, vai aumentando